Olá, bem-vinda, bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Este é o quarto vídeo de comentário do conteúdo sistêmico presente na série Uma Nova Mulher, a nova série turca da Netflix. Se você chega até este vídeo, provavelmente você já assistiu os outros três e você já está familiarizado com o conteúdo que esta série apresenta. Hoje nós vamos falar a respeito dos homens na série Uma Nova Mulher. Claro que as personagens principais são Ada, Leila, Sevgi e em torno delas se desenrolam, mas nós temos personagens, homens muito interessantes e de alguns deles algumas questões sistêmicas são apresentadas. Nós temos Sarman, o terapeuta, que nós não chegamos a conhecer as questões sistêmicas dele, isso é sugerido no último episódio e deixado para a segunda temporada. Nós temos o primeiro amor da personagem Ada, que é o Toprak, vamos falar dele. Nós temos o marido da Ada, do qual ela vai depois se divorciar. Nós temos o Fico, que se torna o marido da Sevgi ao longo da série e que também é apresentado alguma coisa. Toprak é aquele personagem masculino que ganha maior destaque nessa primeira temporada. Primeiro por ser o primeiro amor da personagem Ada, por ter se afastado dela 10 anos atrás e tê-la abandonado e ter gerado uma grande mágoa, que é um dos motes emocionais aí da série na relação entre esses dois personagens. Então, Toprak é um homem que é um músico, ou era um músico 10 anos atrás, quando conheceu a cirurgiã Ada, se apaixonaram. Era um homem que demonstrava um comportamento irresponsável do ponto de vista das questões práticas da vida, se tornava um pouco dependente financeiramente da namorada e tinha um comportamento promíscuo, e ele termina por magoar profundamente a Ada, atraindo e não ficando. Depois ele se muda para o exterior. Eles vão então se reencontrar, esses dois personagens, numa das sessões do Sarman, daquilo que se chama na série a expansão da família de origem. E ali eles vão então recomeçar a sua relação. Primeiro eles se encontram na feira, ele nota que ela está magoada ainda, enquanto a Sevgi estava lá trabalhando com Sarman e a Ada estava passeando pela cidade, e a Ada todo o tempo fugindo, todo o tempo com medo de encarar essa dor, de falar das emoções, de elaborar, sempre no lugar da mulher ferida, da mulher magoada, da mulher vitimizada. Nós já sabemos, e eu falei disso no primeiro vídeo, que a Ada estava conectada sistemicamente a uma vítima dentro do seu sistema, que foi a sua tia-avó, que havia sido assassinada pelo próprio pai. A Ada se comporta ao longo de toda a série, o tempo todo doída com este lugar de vítima dos homens, vítima das circunstâncias, e ela depois vai ser vítima ou vai se sentir vítima lá no seu emprego, no momento que com a mão trêmula comete um erro e é despedida, depois de anos de dedicação, sem cuidado, sem atenção, depois ela vai se vitimar novamente sendo traída pelo marido. O fato é que nós já vimos que Ada tinha uma defesa no lugar racional, uma dificuldade de estabelecer vínculos e atraía homens que não estavam livres também para ficar inteiramente, sobretudo Toprak. E qual é o contexto então sistêmico de Toprak, que se mostra em uma sessão da expansão de família de origem que se assemelha muito à constelação familiar? Toprak viu o avô ser preso e enforcado sendo inocente, e foi um homem então que foi vitimado e o que impactou profundamente a sua família. Toprak, como neto, tinha um vínculo direto de amor cego com este avô e também se colocava aprisionado na vida, na incapacidade de estabelecer vínculos de amor profundo. Essa é uma realidade que a gente vê. A forma como nós vivemos os nossos relacionamentos afetivos está diretamente vinculada às questões sistêmicas que nós trazemos com os nossos pais, com os nossos avós e com aqueles que vieram antes. Estar livre ou não para fluir para a vida a dois depende de estar livre para estar inteiro no seu lugar na ordem familiar e para trazer no coração também uma conexão de honra, de gratidão, de respeito e de valorização com aqueles que vieram antes. Toprak trazia o lugar
daquele que não podia pertencer. Mas quem verdadeiramente não tinha podido pertencer naquele sistema era o seu avô, que foi injustiçado e que foi violentado. Toprak então vai fazer um movimento ao longo da série de integrar em si esse masculino da família, essa conexão com os homens da sua família, de uma maneira a sentir a grandeza do seu próprio lugar de homem na vida. Nós vemos isso em constelação familiar. Um homem se torna homem através da conexão com os homens do seu sistema. Uma mulher se torna mulher através da conexão com as mulheres do seu sistema. Homem e mulher se complementam dentro de uma relação heterossexual, assim como o homem com o homem na relação homossexual ou a mulher com a mulher na relação homossexual. No entanto, o sentimento de masculinidade e a vivência em qualquer expressão de orientação sexual ou de gênero vem da conexão com o sistema de origem. Toprak, portanto, vai ganhando força à medida em que ele vai integrando os homens da sua família com respeito, com conexão e com reconhecimento. E vai também ganhando liberdade para poder agora encontrar a sua própria masculinidade na vida e viver a sua masculinidade de uma forma nova e livre. E ele e Ada vão se reencontrando e vivendo aí aquele jogo romântico, porque ela está emaranhada também com as suas questões sistêmicas e está também em um casamento, ela vai ser traída, ela não vai ficar neste casamento e vai se dar a oportunidade de se reconectar então com Toprak, mas a série termina com um novo emaranhamento dos dois se apresentando e, claro, deixando a isca para a segunda temporada. Mas é assim que acontece também na vida real, não é? A ficção inspira-se na vida real e toma a imagem da realidade para construir cenários que falam ao nosso coração. E a questão aqui é: o que do personagem Toprak te toca ou fala ao seu coração? O que daquele marido que se sente desvalorizado pela mulher, que prefere o emprego a ele, que coloca um valor excessivo na vida profissional ou na sua imagem de profissional? O que deste marido se identifica com você? Esse homem que vai sentir-se abandonado pela esposa no momento que ela ganha uma bolsa de estudos fora e vai ficar 2 anos e escolhe ir, e ele vai se embebedar e na bebedeira vai ter uma relação com alguém do seu trabalho e terminar por engravidar esta mulher? O que de você tem nesse personagem? Ou como que isso ressoa com a sua vida? A gente vê ali na relação dele com a Ada um emaranhamento grande e ela, ao mesmo tempo que estava bloqueada para conectar-se com as próprias emoções e para estabelecer vínculos profundos, e também vinculada com uma questão não resolvida com o relacionamento anterior, atrai um homem que também se sente desvalorizado, que sempre se colocou no lugar de salvador dela, porque ajudou ela a esquecer o primeiro e sempre se sentindo desvalorizado e fora do lugar, e que vai terminar por traí-la. E aí nós vemos o contexto sistêmico desse marido, né? Ele vai experimentar uma expansão da família de origem dele, e ele então vai perceber naquela representação familiar a dor do seu adolescente interior ferido, que num terremoto perdeu a mãe, estando deitado ao lado dela enquanto ele sobreviveu. E o terapeuta vai dizer para ele: você substituiu a sua mãe pela sua esposa. E aí nós vemos uma dinâmica sistêmica muito importante. Quando alguém estabelece com o seu parceiro ou a sua parceira uma relação parental, se colocando como filho ou como pai, o que é a mesma dinâmica e vai alternando-se esses lugares e esses papéis, porque no seu coração exclui de alguma maneira o pai ou a mãe. Nesse caso, esse personagem excluía porque a mãe morreu e ele passou a viver da falta da mãe ou da ausência amorosa da mãe e não da presença amorosa da mãe no coração. Aqueles que amamos não morrem quando morrem quando nós os matamos. Se nós os deixamos vivos dentro de nós, eles permanecem sempre presentes dentro do nosso coração. Mas se passamos a viver a partir do lugar de falta e da ausência,
saudosa, então nos conectamos com o vazio, ao invés de conectar com a força da presença viva e daquele amor que nos quer felizes e livres para seguir adiante. Esse personagem, portanto, havia substituído a mãe e no lugar da falta amorosa havia colocado a esposa e havia traído uma esposa que estava no lugar de salvadora na vida, porque conectada a uma vítima no seu sistema, pronta para ocupar este lugar, mas com dificuldade de se vincular verdadeiramente. Se casaram, mas o casamento não ia adiante. Ele queria filhos, ela não queria. Ela racional, sempre protegendo a sua vida pessoal, sem colocar a vida familiar num plano de respeito suficiente que a permitisse fazer concessões na sua vida profissional. Visualizando o futuro mais profissional do que familiar. E aí nós temos um emaranhamento dentro da relação a dois. Então nós vemos estes homens com estes contextos nesta série vinculando-se às mulheres com as suas próprias questões. O Fico manifesta uma dificuldade com o seu pai e um distanciamento do pai. E qual que é a questão que o Fico vai viver ao longo da série? Ele é um comerciante, ele é um dono de restaurante, ele vai viver uma dificuldade financeira, ele vai terminar por perder o restaurante, ele vai se apaixonar pela Sevge e casar com ela, e depois a Leila, com a herança da Eleni, a sua ancestral, ela vai socorrê-lo e eles vão inaugurar uma nova fase de um novo restaurante com o nome de Eleni sendo sócios. Mas veja o contexto, é o Fico solitário com dificuldade de levar para frente o seu negócio, a sua vida profissional, o seu campo financeiro, tendo, mas sem saber gerir o dinheiro. Ele fala isso, ao longo da série. Nós vemos que a vida financeira está diretamente conectada a como nós nos conectamos a pai e mãe. Ambos, mas não a pai e mãe personagens, mas a força de pai e mãe. Se diz em constelação que através da conexão com a mãe o dinheiro vem, através da conexão com o pai o dinheiro fica, prospera e amplia-se. Esse personagem atraía o dinheiro, mas não sabia gerir e mantê-lo. Ele tinha uma dificuldade grande com o pai. Era um homem que também estava desconectado do pai. Vocês vejam que todos os 3 personagens masculinos dessa série estão desconectados do pai. Um porque se conecta com o avô vitimado, o outro porque está conectado à mãe que faleceu e outro porque tem uma mágoa grande com o pai que ao longo da série vai sendo a oportunidade de ele olhar para ele mesmo e fazer um movimento de reconciliação. E quando ele consegue, o movimento da vida começa a fluir para ele. É extremamente importante que nós homens estejamos conectados ao sistema paterno. Tenhamos no nosso coração, todos eles, no lugar de respeito e de valor, deixando para eles o destino deles e também tomando a bênção para construir os nossos próprios destinos e as nossas próprias masculinidades, com a riqueza e a herança que vem deles, mas também com os acréscimos que ser homem no nosso tempo nos permite. Esses 3 personagens trazem grandes oportunidades de insight. E para você, homem, como que isso te tocou? Como que isso ressoou no seu coração? Para você, mulher, como que ver esta realidade dos homens te tocou ou o que isso te propiciou como uma percepção? Digam aqui para mim nos comentários. E aproveite para compartilhar esse vídeo com os homens da sua família, com os homens que você ama, com as pessoas para as quais este conteúdo possa ser importante.